Estamos começando a nossa primeira temporada do nosso Showcast. A primeira temporada a gente vai ter vários convidados especiais. Essa primeira edição, o nosso convidado, ele é professor de oratória, desenvolvimento neurolinguística, né, professor? Exatamente isso. É o professor Leomar que está presente com a gente. Professor, satisfação. Eu que digo que é uma satisfação estar aqui, tendo essa oportunidade de estar nesse primeiro podcast, no Showcast aqui. Então, que honra para mim. E falar desse tema que eu sou realmente apaixonado quando se trata de comunicação, trata-se de desenvolvimento do ser humano. Perfeito. Professor, como é que o senhor começou essa caminhada, na verdade, sobre aquele ponto de partida que o senhor falou, não, peraí, eu vou começar a desenvolver pessoas? Primeiro eu tive que buscar o meu desenvolvimento, né? Porque esse foi o grande desafio. Eu sou filho de pequenos agricultores, né? Meu pai morava no sítio, eu sou de origem alemã, falava assim, tinha muitas dificuldades sempre de falar em português. Colegas pegavam no meu pé, tiravam sarro e essas coisas, né? Que no passado a gente chamava isso de chacota, né? Chacota. Hoje tem um nome bonito chamado bullying, né? Hoje é bullying. É bullying, né? Hoje é bullying. E aí, o que aconteceu? Eu me fechei muito, fui uma pessoa extremamente tímida, muito calado, muito quieto. E aos 26 anos, surge uma oportunidade numa cidade pequena, que eu residia naquela oportunidade, chamada Itaipulândia. Uma pessoa vai ministrar um treinamento de oratória e eu decido ir participar. E assim ela voltou naquele ano novamente, porque eu tinha tomado uma decisão. Eu vou perder esse medo de falar diante das pessoas. E como ela veio 2 vezes naquele ano lá ministrar um curso, era bastante básico, ainda um curso bem inicial, eu estava lá nas 2 turmas porque eu tinha tomado essa decisão. E assim eu começo a buscar conhecimento, desenvolvimento, participar de treinamentos, e a vida vai seguindo e assim já fazem aí 25 anos, praticamente 26 anos que eu também vivo disso, né, trabalhando com treinamentos. Perfeito. O professor falou sobre ter dificuldade de falar em público, né? Eu tenho essa dificuldade, professor. Eu tenho essa dificuldade. E se a gente olhar, as grandes pesquisas mostram que é um dos maiores desafios das pessoas, em todas as áreas, né? E se a gente pegar, uma vez nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, já faz uns 15 anos, agora não lembro certo que ano que foi, mas e apresentaram 6 situações para as pessoas. Qual o seu maior medo? Tinha lá medo de inseto, medo de altura, medo de morrer, medo de falar em público. Eu esqueci quais os 6. Mas em primeiro lugar ficou falar em público. As pessoas tinham mais medo de falar em público do que morrer. Então, a gente percebe que é um grande medo da sociedade, uma das grandes dificuldades da sociedade. Tá, mas isso tudo tá aqui, né, professor? Tá aqui ou não? Sim. Como eu sou um apaixonado também por essa parte da neurociência, estudos neurológicos, a gente entende dentro desses estudos que ninguém nasce com esses medos. Os medos vão sendo colocados em nós, né? Porque alguém falou, alguém pegou no pé, tirou sarro, eu falei uma palavra errada, alguém me chamou de burro, tanto faz o que acontece. E eu vou criando um programa neurológico dentro de mim, um programa mental, que eu acabo me boicotando depois. Se bloqueando, né? Se bloqueando. O senhor comentou sobre uma pesquisa, e o ser humano diz que ele nasce com 2 medos. 2 medos. Eles fizeram uma pesquisa com alguns bebês pequenos, colocaram dentro de uma sala, e aí colocaram algumas cobras. Nós, geralmente, né, as pessoas adultas têm medo, né? E as crianças, elas não esboçaram expressão de medo nenhuma. Mas as mães, os pais que estavam acompanhando, eles ficaram com medo. E aí, a gente nasce com 2 medos. Tá? 2 medos. Um é a maioria, né, da gente, medo de altura, e o outro é medo de barulho. A gente tem esse o medo do barulho, entendeu? E, então, é como o senhor falou. E os outros a gente vai... Isso foi feito uma pesquisa e, geralmente, esses são os 2 medos que acarretam a maioria da população. Já começa com a natureza. Já. Dentro dos estudos neurológicos, a gente também entende que nós temos um medo grande de... Nós queremos ser aceitos, né? Então, quando eu penso que as pessoas podem me rejeitar, eu também me travo, né? Então, o que vão pensar de mim quando eu estou falando? O que eles vão falar se eu comunicar aqui, se nós comunicando agora falar uma palavra errada? O que as pessoas vão pensar? Se a gente tossir, né? A pessoa vai ficar pensando, estamos julgando, né? Esse julgamento, né, professor? Exatamente. O que se busca muitas vezes é ajudar as pessoas a entender que sim, todo ser humano já cometeu uma ou outra falha. Então, assim, olhar para a frente, o que eu quero como resultado? Aceitar que nós erramos. Inclusive, em treinamentos de oratória, eu falo para a pessoa assim, quer parar de errar?
Aceita que você tem direito de errar. E às vezes as pessoas não fazem isso, né? Elas pensam que elas têm que ser muito corretas, tem que falar muito certo. E aí ela acaba cometendo falha, porque a gente fica muito preso nessa energia, nesse medo de realmente errar. É verdade. Então é o medo, a gente fica tem aquele medo de ser julgado, é isso, professor? Sim, nós temos... É um trava? É uma trava. Uma trava. Porque a gente, naturalmente, nós queremos ser aceitos. Essa é uma ânsia do ser humano, querer ser aceito. É natural isso do ser humano? Exatamente. E hoje as redes sociais, elas intensificam essa ou não? Porque hoje a gente... É certo que tem muitas famílias que têm uma certa exposição, né? Mas tem muita gente ainda, por exemplo, tem muita gente que trabalha com comunicação, tem muita gente que tem uma boa comunicação, mas ainda não está lá, né? E outras pessoas que às vezes não têm esse medo de errar tanto, não têm esse medo de tudo bem, vamos fazer aqui. Então sim, lá. Sim. As redes sociais que faz, nós chegamos em mais pessoas, então automaticamente mais pessoas têm a oportunidade de criticar a gente, né? Se eu não tivesse as redes sociais, seriam menos pessoas que eu teria contato. E eu digo isso com muito carinho porque uma vez eu fiz um stories mesmo, foi uma coisa muito rápida, assim, acho que foi um Reels, um Stories, agora não lembro, mas eu coloquei assim, pare de ajudar os outros. E o título foi esse, né? E aí eu fiz uma explicação. Cara, bombou de comentários, você não é cristão, você não sei o quê, sabe? E as pessoas, elas logo entram nesse julgamento, sabe? Já fizeram um pré-julgamento. Pré-julgamento, né? Então, às vezes, as pessoas, elas deixam de entender o ponto de vista da outra pessoa. Eu olho para o tema e eu já crio uma opinião. Quantas vezes a gente, né, ou as pessoas, elas passam para frente uma matéria sem ter lido a matéria, né? Só porque viu o título lá, né? E a gente sabe que manchete. Dentro do marketing é muito utilizada essa estratégia de eu coloco um tema chamativo e depois eu faço toda a explicação. Mesmo que o tema, talvez a explicação depois é contrária ao tema, né? Mas as pessoas fazem muito isso. Nós temos hoje uma sociedade acelerada. E a sociedade só lê o título e já passa para frente, né? Não vê muito o contexto, às vezes, Exatamente. da situação, né? E acaba tendo aquele julgamento já vai lá com uma maneira de pensar. Sem contar também que cada pessoa tem uma maneira diferente de ver cada situação, né, professor? Exatamente. Eu acho que diante de uma sociedade, né? Embora todo mundo tenha uma maneira e uma maneira de a gente ver como a situação se desenvolve, qualquer tipo de situação, né? Eu acho que... Você sabe que falando sobre civilização e comunicação, a gente está dentro desse mesmo assunto, mas eu estava lendo sobre uma teoria que foi o primeiro sinal de civilização, agora eu não me recordo o nome do autor desse texto, mas foi de um fêmur quebrado. Interessante. Foi de um fêmur quebrado. Por quê? Porque antigamente, lá na Idade da Pedra, se uma pessoa, se um homem ali tivesse o fêmur quebrado, ou um animal, no mundo animal, quebra o fêmur, é morte. É morte. Porque não tem como beber água, não tem como se alimentar, não tem como, né, se cuidar. Pra caça, né? E aí esse fêmur estava curado. Então ele estava curado. Então significa que alguém parou para dar água para ele, foi cuidar dele, tirou ele para um lugar arejado. Segundo esse estudo, foi o primeiro sinal de civilização na Terra. Que bacana. E como é bom quando a gente está num movimento desse, precisando de alguém ajudar a gente, e a gente consegue encontrar isso, né? Esse apoio, né? Como faz bem, né? A gente saber que encontrei alguém para estar aqui me servindo, me ajudando nesse momento. Isso é importante demais, né, professor? Outro detalhe que a gente fala sobre comunicação muitas vezes, tem uma parte que o senhor vai agora me dar uma luz, né? Professor, aquela parte que às vezes, né, acho que o senhor mesmo comentou sobre isso. Às vezes a gente quer falar alguma coisa para as pessoas, né? Quer transportar uma mensagem para essa pessoa, só que às vezes a gente fala de uma maneira e a pessoa entende outra. Então a importância realmente é o que a pessoa como a pessoa vai entender e não como eu quero entender a história. Dizem que a boa comunicação, a comunicação não é o que eu estou falando, é o que o outro compreende, né? Isso. Então, assim, a pergunta sempre é essa, dentro dos meus estudos, do que eu acredito, a pergunta sempre eu falo muito para os meus alunos, qual a imagem você está produzindo na mente de quem está te ouvindo? Como essa mensagem está chegando lá? E aí sim nós podemos dizer que tem um resultado, porque o ser humano ele tem modelos de mundo, a gente fala. Meus pais me criaram de um jeito, seus pais criaram você de outro jeito.
Eu tive professores diferentes dos seus. A sociedade que estava próxima de mim era diferente da sua. Então eu vou sendo meio programado mentalmente para ser diferente de você. Sim. Por isso que geralmente quando chega duas pessoas em um local que tem um acidente, por exemplo, elas podem chegar juntas. Mas quando ambas vão descrever o acidente, cada uma vai falar de um jeito. Porque ela vai falar baseado na sua programação mental. Aquele assunto sobre a... Lembra a brincadeira, na verdade, a gente fazia na escola, do telefone sem... o telefone sem fio. Uhum. Fala um negócio aqui e vai falando, né? Vai falando. Chega lá, a mensagem é outra. Totalmente. Porque passou por vários... Exatamente. Foi mudando um pouquinho, mudando, e até chegar lá, né? É o telefone sem fio que falava, brincadeira, né, professor? Exatamente. Falando sobre esse assunto ainda, eu vi que o professor vai aí trazendo agora, está fazendo um trabalho muito interessante, que é um método MATE de comunicação. Tá? É um método diferente? Você sabe quando a gente já está trabalhando há 26 anos dentro de uma área, a gente começa a perceber muitas coisas. E eu fui percebendo e fazendo até testes, vou ser sincero para você. Eu vou criando... Coloca um treinamento de oratória assim, coloca um treinamento de vendas desse jeito, um treinamento... E aí eu vou percebendo algumas coisas. Eu trabalho com programação neurolinguística há diversos anos também, né? Fazia aí praticamente 15 anos já.